Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos. E tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus, e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas.
E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mais que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos.